5 minutinhos agora para o meio-dia, a gente vai então continuar projetando o governo eleito, o mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva daqui exatamente uma semana e um dia, no dia 1º de janeiro de 2023. Ele toma posse acompanhado de 37 ministros e ministras. Uma delas vai conversar com a gente aqui agora, a futura ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Muito bom dia e muito obrigado pela atenção da senhora mais uma vez aqui com a CNN. Muito bom dia, para mim é um prazer poder estar conversando com todos vocês, com você, Rafael, Colombo, para a gente poder aí falar desses desafios futuros. Ministra, já vou chamá-la de ministra porque falta pouco tempo, então já vou antecipar aqui a posse. A gente tem ouvido falar basicamente de dinheiro. Não é? A PEC foi aprovada porque, segundo o governo eleito, faltava dinheiro para a farmácia popular, faltava dinheiro para a merenda escolar, não tinha dinheiro para complementar os R$200 para levar o Bolsa Família aos 600, para pagar 150 para a criança até 6 anos. E nos últimos anos também acompanhamos inúmeros cortes no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual é a condição financeira do Ministério, se é que a senhora já sabe exatamente isso? Qual é a condição financeira do Ministério que a senhora vai receber? O que é que vai ser possível fazer? Voltar a pagar bolsas para pesquisadores, por exemplo? Isso está em atraso? Há perspectiva de atraso? Qual é a situação, ministra? Rafael, hoje a ciência volta a ser prioridade no país depois de 4 anos de negacionismo. Houve toda uma narrativa que tentou desqualificar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é muito robusto no país, embora nós estejamos muito aquém das necessidades de um país soberano, autônomo. Mas desqualificar as universidades brasileiras, como foi feito, né, embora não seja da alçada direta do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas faz parte do Sistema de Ciência e Tecnologia, né, tratando como um espaço de balbúrdia, sendo as universidades públicas, eu sou oriunda delas, formei engenharia elétrica na UFPE, criou um ambiente que tentou macular essa história de um país próspero na ciência, na tecnologia, porque nós temos a Fiocruz, a Embrapa, que nós somos, na verdade, até nessas áreas, em muitas delas, exportadoras de conhecimento, né? A Fiocruz foi capaz de produzir vacina, nem todo país do mundo conseguiu fazer isso, como o Instituto Butantan. Então, quero de antemão dizer que nós temos muitos centros de excelência, como a CEPES, da Petrobras, e agora a ciência vai voltar a ser prioridade. Isso refletiu essa retórica, né, essa narrativa, refletiu numa redução drástica nos recursos discricionários da ciência e tecnologia. Em 2010, isso correspondia a 11,5 bilhões e hoje nós estamos na casa de 2,7 bi. Quando a gente vai para o principal fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que são financiadas pelas próprias empresas, através da cadeia do petróleo, da lei de informática, em 2010 isso correspondia a 5,5 bi e hoje é 0,5 bi. Nós já conseguimos, com a PEC da transição, recompor o fundo em 4 bilhões. Então, já dá ali um horizonte completamente distinto, né? Vai ser festa para a ciência e tecnologia no país, porque está no orçamento de 0,5 e já na PEC da transição está garantido um orçamento de 4 bilhões para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. E ainda vamos lutar para resolver e equacionar o descontingenciamento desse fundo, porque Bolsonaro, como se não bastasse toda a narrativa desqualificando a nossa ciência, também esse ano, 2022, a medida provisória 1136, ele contingenciou recursos do fundo até 2026. Então, isso vai fazer parte do revogaço do presidente Lula nos primeiros dias para retirar, pedir a devolução da medida provisória e a questão das bolsas do CNPq, porque mesmo a LOA desse ano, ela só vai responder um ajuste de 30%.
e nós vamos ter que fazer uma mediação, uma busca, né, junto ao PPA que a gente entrega, o plano plurianual que a gente entrega em maio, junho, mas o governo todo manda esse PPA em agosto para poder garantir o reajuste inflacionário, já que a Bolsa está congelada desde 2013. Ministra, a Priscila Asbeck está aqui para fazer uma pergunta para a senhora também. Ministra, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre uma fala que Fernando Haddad deu nessa semana, falando que um dos pontos que podem ser vistos com essa recomposição de verbas para o Ministério de Ciência e Tecnologia seria a questão da energia, né? Que é um assunto que está em discussão no mundo todo. Já tem alguma ideia de quais podem ser os projetos estudados nessa área e como poderiam ser feitos os investimentos? Veja, Priscila, a matriz energética brasileira é uma das mais sustentáveis do planeta, né? Nós temos uma sabedoria acumulada nisso, nós somos um país que temos expertise em hidroelétricas, que é 70% da nossa matriz energética. Eu fui aluna de um dos grandes referências da energia eólica no Brasil. Hoje nós temos vários parques eólicos espalhados, energia solar. Então, a embocadura que o Brasil optou desde o governo Lula e Dilma, e que amplificou bastante as matrizes energéticas mais alternativas, é que eu penso que a gente precisa continuar falando nessa perspectiva, na perspectiva de matriz energética alternativa. Nós temos o biodiesel, né? E vários outros mecanismos. O etanol é uma grande estrela do país, né, como combustível, ou seja, e voltando exatamente à matriz elétrica, nós vamos poder, para além da matriz energética de maneira geral, nós vamos poder continuar nessa rota, né, na rota de amplificar os parques eólicos, o parque solar, e o debate sobre ainda o que é possível fazer de hidroelétricas no país. Mas esse é um debate instigante que faz com que o país tenha uma sustentabilidade muito grande, né? Isso é um referencial importante para a diminuição dos gases do efeito estufa, na medida que elas são matrizes mais sustentáveis, e a gente poder garantir cada vez mais as condições para alavancar a economia, na medida em que a energia ela é decisiva para garantir investimentos e amplificação das cadeias produtivas. Ministra, para a gente que acompanha esse segmento da administração um pouco mais à distância, quando se fala em ciência e tecnologia, uma expressão que imediatamente vem à cabeça é fuga de cérebros. A gente ouve falar aqui constantemente que nós estamos perdendo os nossos melhores pesquisadores, aqueles que ainda estão na universidade, caminham nesse sentido do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa científica, para outros países que oferecem melhores condições de trabalho, melhor remuneração para essas pessoas que poderiam fazer muita diferença aqui para nos ajudar a resolver uma série de questões. Queria saber se na avaliação da senhora há de fato uma fuga de cérebros aqui do Brasil, por quais razões e como trazer pelo menos uma parte dessa gente de volta para pesquisar e para fazer com que o país avance aqui e não nos olhando à distância, ministra. Embora esse não seja um fenômeno novo, ele teve um impulsionamento muito maior dessa evasão nesse último período, exatamente porque as pessoas não viam perspectiva sequer de continuar suas áreas de pesquisa. Nós temos uma diversidade muito grande, nós precisamos nos inserir nessas cadeias mais dinâmicas e daquelas tecnologias que são consideradas a de propósito geral, que tem impacto em toda a cadeia produtiva, e como não ao contrário, há um desmonte de muitas dessas estruturas da ciência e tecnologia, muita gente se sente com aquele conhecimento acumulado, sem condições de desenvolver as suas pesquisas e acabam sendo convidados por outros centros de pesquisa e com propostas muitas vezes muito mais vantajosas e o constrangimento de não conseguir dar continuidade ao seu projeto, que acabou se confundindo projeto de país com o projeto
do capital humano, daquela determinada pessoa que procurou aprofundar seus conhecimentos naquela determinada área. O exemplo que eu dou disso é a CEITEC, que é o nosso centro eletrônico, né, de tecnologia avançada, que estava produzindo microchips, os semicondutores, no Rio Grande do Sul, e que o governo Bolsonaro resolveu desestatizar e até liquidar a única fábrica de semicondutores do Brasil, porque não existe fábrica da iniciativa privada. Era a única fábrica, e foi exatamente para isso que o Brasil tomou a decisão política de fazer uma fábrica de semicondutores, porque esse é um insumo decisivo para a área de TI, para a lâmpada, para carro elétrico. Então, é inconcebível que a gente desmonte aquilo que é a nata da inovação no mundo e no Brasil. Esse é um dos exemplos. Mas há um desmonte geral dos nossos institutos de ciência e tecnologia, das nossas unidades de pesquisa, exatamente pela descapitalização ou desmonte que elas vivenciaram. O Centro de Biodiversidade da Amazônia, por exemplo, foi para o MIDIC, foi para o Ministério da Indústria e Comércio. É claro que há uma interseção da Amazônia com o comércio e com a indústria. Mas, então, se a senhora quiser tomar uma água, fica à vontade, viu, ministra? Que às vezes a voz dá uma engrossada mesmo. A gente vai restabelecer o contato daqui a pouquinho com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Agora, meio-dia e 7, a gente volta a falar. Já voltamos a falar com a ministra para complementar a resposta da senhora, ministra. Já conseguiu tomar uma água, né? Eu estou um pouco gripada, aí eu estou falando muito e a voz vai desaparecendo. Imagina. O Centro da Biodiversidade da Amazônia, por exemplo, é uma questão também que a gente fala para o futuro. Nós precisamos compreender a riqueza que tem lá. E é claro que ela tem interseção com o modelo de negócios. Agora, ela tem interseção também com o meio ambiente. Então, o melhor lugar para que ela possa continuar a desenvolver suas pesquisas e desenvolver conhecimento da Amazônia é dentro da ciência e tecnologia. Assim como também o INPE, que está na economia, ou seja, existem também algumas instituições que precisam a gente readequar o seu papel para que ela fortaleça essa base científica e tecnológica que é tão necessária para qualquer país soberano. Outro exemplo que eu sempre... Pois não, ministra. A senhora quiser encerrar. Outro exemplo que eu sempre dou, só para que as pessoas alcancem o quanto é importante a gente diminuir a dependência dos insumos, de produtos e de processos, é a Covid. Todo mundo acompanhou a saga dos governadores. Eu sou vice-governadora de Pernambuco, acompanhei isso através do consórcio do Nordeste, a saga para comprar equipamentos. Não foi só uma saga do consórcio do Nordeste, foi no mundo, na medida em que não existia por parte do governo Bolsonaro preocupação no enfrentamento. A saga para comprar esses equipamentos, e olha que respirador é um equipamento mecânico, não é de alta tecnologia. E, no entanto, houve uma falta no mundo todo, faltou respiradores no mundo todo. Então, revela o quanto é fundamental nós termos autonomia, termos soberania. Um país soberano é aquele que é capaz de diminuir a dependência de produtos de valor agregado, de produtos de alta tecnologia. E, para isso, nós precisamos, para além de deter o conhecimento, desenvolver o conhecimento e criar uma base científica que garanta que essa produção seja de larga escala e sirva ao desenvolvimento, impulsione o desenvolvimento do país. Não há desenvolvimento sem inovação. E nós precisamos entrar no mundo da revolução industrial que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, e esse é o grande desafio estratégico dessa pasta. A gente conversou aqui na CNN com a ministra indicada pelo presidente Lula de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Ministra, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Um bom Natal e um bom mandato para a senhora a partir do dia 1º.
Muito obrigada, estarei sempre à disposição aqui de vocês.